Olá, eu sou o professor Felipe Aron e hoje vou falar para vocês sobre a independência dos Estados Unidos. Então já deixe aquele like, se inscreve no canal que nós vamos começar. O país que hoje nós conhecemos como os Estados Unidos da América, na época colonial, era chamado de as 13 colônias, conforme você pode ver aí no mapa. Elas eram colonizadas pela Inglaterra. Só que a Inglaterra estava mais preocupada com os seus assuntos internos, então os colonos aí das 13 colônias tinham alguma liberdade para fazer comércio, para estabelecer relações com outras partes do mundo e também para ter as suas próprias leis. Isso dura até 1756, quando começa a Guerra dos 7 Anos, que envolveu vários países europeus. Nessa guerra, a Inglaterra enfrenta a França, a Espanha, entre outros. E ela se estende até a América, onde ela é chamada de Guerra Franco-Indígena. Por fim, a Inglaterra consegue a vitória, só que ela gasta muito dinheiro, ela tem que investir muito no exército e tudo mais. E isso vai refletir na maneira como ela vai lidar com as suas 13 colônias. Porque, ao mesmo tempo, os colonos lá das 13 colônias, que também ganharam a guerra na América, estavam enriquecendo. Vou te dar um exemplo. Em 1750, havia uma população de 1 milhão de pessoas nas 13 colônias. 20 anos depois, já havia uma população de 2 milhões. Em 1775, já eram 2 milhões e meio. Daí, meus amigos, some a crise econômica na Inglaterra, o crescimento econômico nas 13 colônias, com a personalidade do rei George III. Ele era considerado muito autoritário e centralizador, e ele queria ter o controle lá da América. Então nós chegamos numa fase, em 1763, quando acaba a guerra, que a Inglaterra começa a criar várias leis de impostos em cima das 13 colônias. Primeiro é a lei do açúcar, que taxava vários produtos, e foi recebida com muitos protestos nas 13 colônias. Em seguida, em 1765, a Inglaterra cria a lei do selo, em que toda publicação, toda carta, jornal, feito em alguma das 13 colônias, tinha que receber o selo britânico, que era obviamente cobrado como um imposto. Desta vez, os colonos reagiram com boicotes, criando comitês para boicotar os impostos britânicos. E aí isso levou a Inglaterra a falar assim: pô, então, né, vocês não querem pagar impostos? Nós gastamos uma grana na guerra, inclusive para defender as 13 colônias das tropas francesas e indígenas. Então agora vocês pelo menos vão pagar pelo exército. E aí a Inglaterra cria a lei do aquartelamento, no qual os soldados britânicos iam lá para a América e ficava a cargo dos colonos hospedá-los e alimentá-los. Apesar dessa lei intimidar os colonos, ela não acabou com os boicotes e levou a Inglaterra a desistir da lei do selo. Só que o conflito continua e a Inglaterra faz uma nova investida em 1767 com as leis de Townshend, que é em homenagem a um ministro da economia da Inglaterra que cria uma base para aumentar as taxas que já tinham sido criadas na lei do açúcar. Então ela é basicamente um aumento de impostos. Em resposta, vários colonos norte-americanos começam a fazer manifestos contra esses impostos. O primeiro e mais famoso são as Cartas de um Ceareiro da Pensilvânia, escrito por John Dickinson. Ele coloca o princípio de que nenhum imposto deveria ser pago para a Inglaterra porque os colonos não têm nenhuma representação no parlamento inglês. Eles só pagariam impostos para quem os representasse. No ano seguinte, em 1768, é a vez de Samuel Adams, de Massachusetts, onde tinha a cidade mais radical, Boston, escreveu a Circular de Massachusetts, onde colocou as mesmas ideias daquela carta do John Dickinson, só que num documento oficial, o que levou os ingleses a ficarem muito preocupados e enviarem tropas para Massachusetts. O envio dessas tropas vai gerar conflitos que resultam em 1770 no massacre de Boston, que foi quando os caras do exército britânico mataram 5 pessoas,
Tudo bem, não é um massacre. Ele é mais importante pelo seu simbolismo, ou seja, é o início de um conflito aberto. Nesse momento, parece que a Inglaterra percebe que ela está indo longe demais para um ponto sem reconciliação, então eles recuam e revogam as tais leis de Townshend. Então, entre 71 e 72, nós temos um período de relativa calma, até que em 1773, parece que esse nosso amigo Rei George quer sempre jogar gasolina na situação. Então ele cria a Lei do Chá, que foi considerada muito infame pelos colonos norte-americanos. Afinal, ela os proibia tanto de produzir o chá, quanto os obrigava a comprar o chá que vinha lá da Índia, que era outra colônia da Inglaterra. Então eles vão lá em Boston, os revoltosos, se disfarçam de índio, invadem o porto de Boston e jogam todo o carregamento de chá no mar. Esse evento foi chamado de Festa do Chá de Boston. Em resposta, a Inglaterra vai criar as leis coercitivas, conhecidas no Brasil como leis intoleráveis, que tinham algumas medidas como fechar o porto de Boston, além de cobrar aí dos colonos todo o prejuízo que eles tiveram com a perda do carregamento de chá. Os colonos não aceitam nada disso e criam o primeiro Congresso Continental, que envolvia 12 das 13 colônias. Apenas a Geórgia ficou de fora. Pessoal, as colônias mais ao sul eram mais resistentes a participar desses movimentos, porque como elas produziam muito algodão que ia lá para a produção inglesa, porque a Inglaterra estava começando a entrar na Revolução Industrial, então os caras não queriam perder o seu negócio do algodão, do comércio e tal, então eles eram mais a favor da Inglaterra. Então a Geórgia não participa, esse congresso acontece e ele joga a ideia que a gente falou lá atrás: sem representação do parlamento, nenhum imposto é justo. Essa ideia está longe ainda de se pedir independência. Os caras nem pensam em independência, eles querem mesmo se ver livres dessa tentativa dos ingleses de tributá-los. Só que a Inglaterra não vê dessa forma. A Inglaterra entende que isso é uma afronta à autoridade dela, então ela envia tropas para as 13 colônias para tentar acabar com todos os rebeldes. Isso levará, em 1775, no mês de maio, a formação do segundo Congresso Continental. Nem todos ainda pensavam na ideia da independência. Nós temos aí alguns caras como John Adams e o próprio Samuel Adams que são a favor da independência, enquanto que nós temos outros como Benjamin Franklin que são mais moderados, que dizem que, os 13 colônias estão crescendo tanto que mesmo que não haja uma independência, cedo ou tarde elas serão o centro do Império Britânico. Essas duas visões vão coexistindo até que os ingleses levam eles a não terem dúvidas, porque a Inglaterra ataca as 13 colônias, que precisa de maneira emergencial formar o seu próprio exército para se defender. Esse exército é formado sob a liderança de George Washington, um cara que é escolhido não por ser o melhor líder militar, ele nem era muito experiente, e sim por ser um cara de consenso, um cara capaz de agregar colônias do sul, afinal ele era da Virgínia, e também as colônias do norte. Além de tudo, George Washington era visto como um cara sóbrio, calmo, forte, seguro. Então todas essas suas qualidades na sua personalidade superam aí a sua inexperiência como líder militar. Então George Washington é muito respeitado e ao longo dos anos ele vai realmente juntando um exército cada vez maior. Sua primeira batalha é logo em junho de 75, a Batalha de Bunker Hill, na qual ele é derrotado pelas tropas britânicas, só que nos detalhes, por pouco. Essa derrota mostra para os britânicos que as 13 colônias são capazes de resistir a qualquer tentativa de punição britânica. Então a guerra começa pra valer. Dois fatos vão ajudar Washington a juntar um exército cada vez maior. O primeiro é que um cara chamado Thomas Paine publica uma carta chamada Senso Comum, em que ele traduz aí as ideias iluministas de liberdade, de república e de independência para uma linguagem muito popular. E essa carta é muito divulgada, inclusive entre gente mais humilde, mais simples. A outra é que em 4 de julho, sob a liderança de um cara chamado Thomas Jefferson, é assinada a Declaração da Independência dos Estados Unidos. Essa declaração vai dizer que todos os homens nascem iguais e que não é
é nem um pouco justificada a nobreza britânica e nem muito menos eles estarem submetidos aos britânicos. Daí, a guerra pela independência está seguindo. Os britânicos têm uma grande vantagem por serem aí um dos melhores exércitos do mundo. A Inglaterra é uma potência, né, e tem uma marinha a mais poderosa de todas. Porém, os britânicos vão percebendo que a população não está do lado deles. Vamos falar da população. 2,5 milhões de pessoas lá nas 13 colônias, dos quais 500 mil são escravos. Em sua maioria são a favor da Inglaterra, mas na verdade poucos deles lutam diretamente. A maioria está mais preocupada em fugir das colônias, aproveitando o caos que estava lá na região. Daí, dos outros 2 milhões, pode-se dizer que 1,6 milhão por aí era a favor da causa das 13 colônias e os outros 400 mil eram a favor aí da Inglaterra. Só que mesmo entre esses, poucos foram os que se alistaram no exército britânico. Muitos temiam represálias da maioria da população. Então George Washington, apesar de não ter o melhor exército, ele conseguia sempre fustigar aqui e ali o exército britânico, sempre provocando eles, falando: ó, tô aqui no norte, agora tô aqui no sul. Os britânicos diziam que eles eram mais poderosos, porém os americanos se moviam mais rapidamente e de maneira a conhecer mais o terreno. Então, os britânicos em 1778 adotam uma nova tática. Eles resolvem rumar lá para o sul, lá para Geórgia, e eles de lá iriam conquistar colônia por colônia, fazendo um rolo compressor de sul a norte. Porém, na mesma época, França resolve se aliar oficialmente às 13 colônias pela independência. Desde o início da guerra, França, Espanha e Holanda já davam alguma ajuda com armas e com dinheiro para as 13 colônias, mas é a primeira vez que um país apoia abertamente. E aí, junto com as tropas francesas, de 78 a 81, as tropas de George Washington conseguem acabar aí com os britânicos. A batalha final é em Yorktown, 1781, quando os britânicos se veem cercados por todos os lados e resolvem ir embora. E então entra a genialidade de Benjamin Franklin, porque a França e a Espanha, até então aliados dos Estados Unidos contra a Inglaterra, agora com certeza iam querer crescer o olho, iam querer de volta tudo que eles apoiaram lá nas 13 colônias, iam querer territórios para eles. Então Franklin vai lá para os ingleses e começa uma conversa assim: olha, ô Inglaterra, por que você não assina um tratado de paz com os Estados Unidos, reconhecendo mesmo todo o território lá das 13 colônias como sendo deles? Afinal, né, Estados Unidos ganhou e acabou, né, paciência. Porque se você não fizer isso, a aliança entre França e os Estados Unidos pode se tornar muito poderosa e eles podem algum dia ameaçar a Inglaterra. Por outro lado, se você assinar a paz com os Estados Unidos, você vai estar enfraquecendo a ligação entre os franceses e os americanos. Aí a Inglaterra fala: oh, é mesmo, né? Pô, boa ideia, então vou assinar. E aí em 83, a Inglaterra reconhece os Estados Unidos da América. Daí o Franklin vai lá nos franceses e fala: olha só, você viu, a Inglaterra reconheceu o território dos Estados Unidos. Será que os Estados Unidos e a Inglaterra vão se aliar? Isso pode ser até perigoso para a França no futuro. Eu, se fosse vocês, França, reconhecia também o território dos Estados Unidos e mostrava que vocês é que são os aliados deles. E aí os dois reconhecem lá o território dos Estados Unidos e por esse motivo Benjamin Franklin, quando volta lá para o continente americano, é endeusado, né? Ele é considerado um dos grandes líderes da independência. Então é isso aí. Vamos ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. E é isso aí, meus amigos. Falou!